Olá, graças e paz. Eu sou o pastor Adelton Cruz e eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 16. Eu vou ler apenas o versículo 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Amém? Eu li apenas um versículo. O contexto vai falar sobre a história de Sansão. Se nós olharmos no Juízes, capítulo 13, nós vamos ver que a nação de Israel, eles se encontravam, haviam feito algo que não havia agradado o Senhor, por isso eles estavam na mão dos filisteus. Por 40 anos eles estavam ali sob o jugo dos filisteus. Então o Senhor, ele se desperta a favor do povo hebreu, e um anjo ali aparece a Manoá e a sua esposa, que era Esther, e fala: olha, vocês vão ter um filho e ele será um nazireu de Deus. O que seria um nazireu? Em Números capítulo 6 fala sobre o nazireu. O nazireu era uma pessoa que nascia com uma chamada especial, ele era separado para algo especial. A Bíblia vai nos mostrar 3 nazireus. João Batista, que foi usado para batizar o Senhor Jesus, o Rei Jesus. O outro que a Bíblia nos mostra, Samuel, que foi usado para ungir o rei Davi. E o terceiro, Sansão. Mas quando nós vemos e olhamos para Sansão, a impressão que se dá é que falta alguma coisa, porque os outros 2 nazireus estão ligados a um rei, o rei Davi e o rei Jesus. E Sansão parece que não está ligado em nada, parece que há um vazio, parece que falta alguma coisa. E eu li apenas o versículo aqui final, mas Juízes capítulo 14 começa a contar a história de Sansão. Eu vejo aqui, no discorrer aqui dos textos, 7 erros na vida de Sansão. O primeiro erro que eu vejo é que Sansão, ele não deu tanta importância para o dom, para a chamada a qual Deus tinha em sua vida. Ele viveu sua vida de uma forma mediana, uma forma medíocre, igual aos outros homens pecadores. Ele não atentou para o dom, para a chamada, o propósito que ele tinha na sua vida. Então nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós nascemos com uma chamada, um propósito. Nós não podemos viver nessa terra de qualquer forma, de qualquer maneira, mas nós temos que ter intimidade, comunhão com o Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não podemos viver a vida de qualquer forma, vazia e mediana. Nós não somos apenas animais, nós temos o Espírito de Deus em nós, temos que buscar viver o propósito do Senhor. Esse é o primeiro erro que eu vejo em Sansão. Ele não viveu o propósito de Deus de uma forma intensa e profunda, mas viveu uma vida mediana. E quando nós vemos aqui Juízes capítulo 14, nós vemos o segundo erro dele. Sansão, ele se interessou por uma mulher filisteia, e os pais dele vão falar para ele assim: olha, Sansão, você vai se interessar por um povo que são incircuncisos, que não serve a Deus? Porventura não há mulheres no meio das nossas tribos? Mas ele vai dar uma resposta assim, ele vai falar assim: tomai esta, porque ela agrada os meus olhos. Sansão, o segundo erro que eu vejo aqui é que ele não ouviu o conselho dos seus pais. E nós temos que buscar ouvir os conselhos dos nossos pais, porque ninguém ama mais os filhos, fala como o pai. Os pais sempre querem o melhor para os filhos. Então ele desprezou o conselho dos pais, e eram conselhos sábios, desprezou. O segundo erro que eu vejo dele. E Sansão aqui, ele fala assim para os pais deles: eu quero essa porque ela agrada os meus olhos. O cristão não pode andar somente pelos olhos. Nós não podemos ser guiados pelos nossos olhos, a concupiscência carnal. Mas nós temos que sermos homens e mulheres sábios, sermos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos ali que quando houve uma divisão, uma confusão entre os pastores ali de Abraão e de Ló, ele olhou para a campina do Jordão e escolheu a campina do Jordão. Ele não procurou saber quem morava lá. Lá estava Sodoma e Gomorra, que eram povos ímpios e pecadores. E ele fez uma péssima escolha, escolheu só com os olhos. No futuro ele perdeu os seus bens e perdeu também a sua esposa.
porque olhou somente pelos olhos. Que não venhamos fazer assim na nossa vida, que não venhamos olhar somente pelos olhos, pela emoção, mas possamos ser homens e mulheres de oração, que venham buscar a direção do Senhor. E depois nós vemos aqui um terceiro erro. Ele era um nazireu. Ele tinha votos que não podia quebrar. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar nada que viesse da uva, e ele não poderia tocar um cadáver. Mas quando ele está a caminho para casar-se com essa filisteia, um leão sai ao seu encontro. Ele mata esse leão, bênção, invoca o poder de Deus, Deus é com ele. Mas no outro dia, ele volta para olhar o corpo desse leão, e ele viu que havia um enxame de abelha e já com mel. Ele toca agora nesse corpo desse leão, ele quebra o seu primeiro voto. O terceiro erro, quebra o primeiro voto de nazireu. Ele era separado e poderia pensar, mas todo mundo pode tocar em cadáver, e eu, não, você não pode, porque você tem uma chamada, um propósito com Deus diferente. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. As pessoas do mundo que não servem ao Senhor, elas podem fazer o que elas quiserem da vida delas, mas nós não, nós somos separados para o Senhor. Nós devemos viver o propósito de Deus. Nós não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. E então ele quebra o seu primeiro voto nazireu. Ele toca no cadáver, ele procura doçura no pecado, e não podemos fazer isso. Ele fez da bênção uma maldição, porque o Senhor usou ele para matar aquele leão, bênção, mas depois ele procura doçura no pecado. Ele não podia tocar naquele cadáver. Comete seu terceiro erro. Depois no versículo 10, Juízes 14, versículo 10, nós vamos ver que vai dizer que Sansão, ele fez um banquete, uma festa, conforme o costume dos jovens. E o costume dos jovens daquela época eram 7 dias que eles casavam ali, né? O banquete que era regado a vinho. Sansão foi e fez isso também, igual os jovens. Mas nós não podemos andar conforme o mundo anda. O mundo jaz no maligno, nós não somos guiados pelo mundo, nós não seguimos a moda do mundo, nós seguimos a palavra de Deus, porque a palavra nos mostra isso que nós vivemos. Mas Sansão, ele quebra agora, comete o seu quarto erro e quebra o seu voto de nazireu, o seu segundo erro. Mas depois ele se envolve em contenda com os filisteus, ele queima ali a seara dos filisteus, eles o prende, ele arrebenta as cordas, ele invoca o nome do Senhor, Deus usa ele ali, ele com uma queixada de um jumento, ele mata mais de 1000 homens, ele fica com sede, ele clama o Senhor manda água. Olha que ele já tinha quebrado 2 votos nazireu, mas havia um ainda. Era como uma corda de sisal de 3 dobras. 2 estavam arrebentadas, uma estava segurando ainda. O Senhor ainda era com ele. A misericórdia do Senhor é muito grande. E depois que ele vence esses filisteus, ele toma uma posição, e por 20 anos ele se torna juiz ali e está governando ali a nação de Israel como juiz. Mas chega um momento que ele vai cometer um erro novamente. Ele esquece quem ele é. E no capítulo 16 de Juízes, no primeiro versículo, vai falar que Sansão foi a Gaza, ali até os filisteus, e foi se envolver com uma prostituta. A Bíblia vai dizer que aquele que se une com a prostituta, ele se torna uma carne só com ela, um com ela. E Sansão era um nazireu, um homem separado por Deus para algo grande. Mas o que ele faz? O erro que ele comete? Ele sai da sua posição e vai se embaraçar. Nós não devemos se embaraçar com coisas desse mundo. Como eu já disse, nós somos separados para a obra do Senhor, e não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. E ele se embaraçou, sai da sua posição. Ele perde ali a sua contato, a sua intimidade com Deus, ele perde a sua visão e comete esse erro. Então ele sai da posição, ele ignora a sua fraqueza, ele tinha uma fraqueza por mulher, ignora isso. E nós não podemos ignorar as nossas fraquezas. Por isso a Bíblia diz: vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele comete esse erro. E ele se envolve agora com Dalila. Ele conta para ela todos os seus segredos, ele abre o seu coração para aquela mulher, ela começa a importunar, e ele revela todos os segredos dele. Ele fala que a força dele vinha porque ele era um nazireu, e ele nunca havia cortado seu cabelo. Eu vejo um outro erro aqui. Nós não podemos sair contando os nossos segredos para todo mundo. Tem gente que é boca aberta, tudo sai falando para todo mundo antes de acontecer nada. Bênção só se conta quando ela está completa. Não podemos ficar falando nossos sonhos para todo mundo, porque não são todo mundo que quer o nosso bem. Tem pessoas que
não querem o nosso bem, estão do nosso lado, parece que estão junto com a gente, mas não quer que a gente cresce. Então nós temos que aprender aqui, não conte seus segredos, não conte seus sonhos, conta só para Deus, espera só no Senhor. E Sansão cometeu esse erro, contou seus segredos, falou que a sua força vinha do cabelo. Então nós vemos que Sansão estava sem visão, estava confiando numa prostituta. E isso foi um erro também que ele cometeu. E agora o que acontece? Ele dorme ali, fora da posição, ele faz escolhas erradas, ele dorme ali nos braços daquela mulher. A mulher chama um homem, corta os cabelos dele, que simbolizavam o Espírito de Deus, as 7 tranças, os 7 Espíritos de Deus. E Sansão agora, ela fala para Sansão, olha, os filisteus vêm sobre você. E Sansão se levanta. Ele nem deu conta, ele nem percebeu que Deus já não era mais com ele. Não, tem pessoas que são assim, vivem uma vida de pecado e pensam que Deus está com ele. Não está, irmão, nós temos que nos santificar. Nós não podemos viver de qualquer forma ou de qualquer maneira. Não, nós somos um povo santo, separado para o Senhor. Santo quer dizer separado. Nós não podemos nos misturar, nós não somos qualquer um. O Espírito de Deus habita em nós. Então nós temos que ter uma vida separada, diferenciada. Nós temos que nos santificar para o Senhor. Então nós vemos que agora Sansão quebra o seu terceiro voto, quando ele corta o seu cabelo. E quando ele corta o seu cabelo, o Espírito de Deus se afasta dele. Então os filisteus o prende, ele que foi chamado para ser uma águia, para fazer diferença, para liderar. Eles arrancam os seus olhos, mostrando que ele já havia perdido sua visão espiritual. E ele que havia sido chamado para ser um herói, se torna um bobo da corte. Por quê? Porque procurou doçura no pecado. Foi só declinando, fazendo escolhas erradas. E agora o seu 7º erro, agora ele é preso. E ele até fez alguma coisa para o Senhor, né? Entrando no versículo que eu li. Sansão agora está trabalhando no moinho ali como um animal, andando em círculos, né? Não preocupou em fazer a vontade do Senhor, perdeu a sua liberdade. Ficou cego ali. Quantas pessoas estão assim hoje, que foram chamadas para ser bênção, para ser vaso, para ser instrumento da mão do Senhor, mas viveram uma vida tão distante do Senhor e tão pecaminosa, procuraram agradar a sua vontade da carne, esqueceram que nasceram com um propósito, com uma chamada para ser vaso, para ser instrumento na mão do Senhor, viver de qualquer forma e acabaram mal. Quantos estão presos nos vícios, nas drogas, casamento destruído, vida destruída, família destruída, porque fizeram escolhas erradas, porque procuraram doçura no pecado. Mas nós somos chamados para ser santos, para viver uma vida separada, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E agora Sansão estava aqui, preso, chamado para ser herói, se torna um bobo da corte. E quantos estão hoje na mão do diabo como um bobo? Então Sansão agora, ele faz uma oração nesse versículo que eu li. Ele fala, morra eu com os filisteus. E caiu sobre ele, né? E morreu muitos príncipes ali dos povos. E o que me chama a minha atenção foram mais os mortos que ele matou na sua morte do que em toda a sua vida. Alguns minutos vivendo na presença de Deus, ele fez muito mais do que uma vida mediana e torta. Nós temos que prestar bem atenção nisso aqui. Precisou perder os olhos, a liberdade, para tomar posição. Perdeu a vida para tomar posição, irmãos. Que não venhamos a chegar a esse preço. Que venhamos a servir o Senhor com alegria, porque o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser, se inscreva no canal, curta, compartilhe, né? Esteja conosco aqui, sempre estaremos ministrando a palavra 2 vezes por semana. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.